Muito obrigada por poder estar aqui. Eu realmente estou muito emocionada. O culto de vocês a Deus é muito emocionante, é de coração. Poder estar lá no Rio de Janeiro e lembrar daqui para frente de vocês. Primeira vez que eu venho a Belo Horizonte, primeira vez que eu venho em Minas, estou muito feliz, muito grata de poder estar aqui e falar da Joelma, falar do Davi, acho que não preciso acrescentar, que, bom, enfim, a Joelma foi e é uma grande amiga e que dá, assim, pro meu coração, depois de 20 anos, ela hoje estava me apresentando, essa aqui é minha amiga, está visitando, ela é muito aberta à palavra de Deus, falei, há 20 anos que eu sou aberta à palavra de Deus. Claro, o Anderson vai contar a nossa vida, claro que não foi assim sorrindo o tempo todo, mas assim, o que me dá muita alegria hoje, que eu pensei que é ver que é verdadeiro o que a gente vive. Não é brincadeira, não é só mim que sorri, vai lá segunda, terça, quarta e esquece. Não, é verdadeiro, que a gente planta, a gente vai colhendo e que vale a pena mesmo. Tudo isso. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Anderson. Lá no Rio, o nosso culto é de manhã, né? Não é à tarde. Eu estava desacostumado. Na verdade, o culto no Rio nunca foi à tarde, sempre foi pela manhã, né? Mas é um prazer realmente estar aqui. Eu estive aqui uma semana e meia antes do primeiro culto da igreja. Eu já era cristão na época que a igreja foi plantada aqui. Eu era universitário e o Joca, né, e o time missionário que veio para cá, eles convidaram alguns irmãos do Rio para virem antes do primeiro culto para compartilhar a fé. E eu vim, tinha acho que 19 ou 20 anos, e eu me lembro que fomos recebidos com um calhamaço desse de convites. Assim que a gente chegou com a mala e botamos a mala no canto do albergue, eu me lembro o nome do albergue, um albergue que os missionários ficavam pela região da Savassi, que é uma região que é próxima aqui, eu acho. E aí a gente botou a mala no canto e já vieram com um calhamaço de convites, e era para acabar com os convites em uma semana. Então eu rodei isso aqui tudo, Savassi, fomos à universidade, eu fui nesse campo, nessa Praça da Liberdade, né? Praça da Liberdade, e participei do primeiro culto aqui. Então de repente eu posso ter passado por você na rua e não te convidei, me desculpa. Mas então, e depois disso, então eu nunca mais vim aqui, né, em Belo Horizonte. Já tinha vindo antes de cristão. É até engraçado, com o Davi eu passei ali no Mineirinho, né, tem uma ladeira ali. E aí quando eu estava chegando na casa dele, aí, quando eu passei, quando chegou na ladeira, veio aquele déjà vu, né, aquela lembrança de que eu já estive ali. Realmente eu estive ali quando eu tinha 10 anos. O meu irmão, ele era ciclista e tinha, acho que ainda tem aqui uma prova da Independência, né? E ele correu essa prova. E toda a minha família veio com ele. Meu pai, minha mãe e eu, no caso. E percorremos com ele de carro o percurso da prova. Passava por Ouro Preto, era uma prova bem longa na época. E eu me lembro que ele no termo do esporte, do ciclismo, chama babá, né? Ele babou, ele ficou para trás, ficou bem para trás. E a gente vinha no carro ao lado dele, era um fusquinha marrom que nós tínhamos, lembra até hoje. E aí minha mãe, desesperada, meu filho, entra no carro, vai de sofrer, desiste, vai com isso. E aí, no final da prova, ou o início, isso eu não me lembro, era aqui, nessa ladeira ali do Mineirinho. Eu tirei até as fotos que eu quero mostrar para ele quando eu voltar para o Rio, assim, para lembrar disso. Mas, enfim, eu vou contar depois a razão de eu estar aqui também, ao longo da mensagem, mas é uma alegria enorme. Davi é um grande amigo de muitos anos.
temos nos encontrado frequentemente ao longo dessa caminhada aí. E Joelma sempre morou nos nossos corações. É tão verdadeira a nossa amizade que fazia tempo que nós não nos vimos pessoalmente, né? Mas parece que a gente se viu ontem, de tanta intimidade, e também foi uma alegria enorme ganhar de você ontem no buraco, assim, foi... Mas o tema da lição que eu quero fazer hoje é minha jornada de fé. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1, conhecemos essa escritura, acredito, a grande maioria de nós. A Bíblia fala: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Esse trecho da Bíblia é a única definição do conceito de fé que nós encontramos. E o autor de Hebreus, ele não apresenta para nós, nesse trecho, uma definição clara, detalhada ou teórica desse conceito. A maneira que ele traz para aquelas pessoas que estavam lendo e ouvindo a leitura da carta, e nos traz hoje, de explicar o que era a fé, foi pegar na plenitude, né, na multidão de exemplos que nós encontramos no Antigo Testamento da Bíblia, de homens e mulheres de fé, pegar alguns daqueles exemplos, colocar aqui no capítulo 11 de Hebreus, e por meio da vida deles de fé, explicar para a igreja na época e para nós hoje o que é a fé. Fé é uma confiança inabalável de que um dia Deus haverá de cumprir com todas as suas promessas. Fé é um convencimento que você tem dentro de você de que existe um mundo de Deus paralelo a esse mundo objetivo, humano que nós vivemos. Com a fé, uma nova perspectiva do mundo nos é dada. Quem crê em Deus, quem tem fé em Deus, tem uma nova visão do mundo, tem um entendimento diferente das coisas da vida, dos fatos da vida, dos acontecimentos da vida, das vitórias da vida, dos fracassos da vida, das dores da vida, dos gozos da vida. Quem tem fé, quem crê, tem um entendimento diferente dessas coisas. A pessoa que crê tem uma nova perspectiva da vida. Em 2 Coríntios, capítulo 4, você pode continuar em Hebreus com o dedinho e ir lá rapidamente. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, a Bíblia fala, o apóstolo fala: Segunda de Coríntios 4, versículo 18. Assim, fixamos os olhos
não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então quem crê tem a visão da realidade invisível de Deus. Quem crê, quem tem fé, consegue enxergar o que é invisível aos olhos humanos, mas é visível e real aos olhos de Deus. O que para o ser humano distante de Deus, fora da vida com Deus, é incompreensível, para quem tem fé, tudo é compreensível. A fé ultrapassa todos os sentidos humanos, ultrapassa a percepção humana. No Rio de Janeiro, há alguns anos atrás, uns bons anos atrás, um senhor, alguns senhores, um deles, meu falecido sogro, que era um discípulo e faleceu como um discípulo, tiveram uma ideia de que a igreja precisava comprar uma sede, que deveríamos parar de pagar aluguel, que a gente tinha que ter algo nosso. 3 senhores. E não foram muito bem ouvidos na época. Só que eles, por decisão pessoal, com suas esposas, começaram a fazer uma cantina na igreja, onde se vendia bala, pipoca, guaraná natural, pé de moleque, e todas aquelas moedas e notas de R$1 que eles arrecadavam no final de cada culto, eles destinavam à igreja como uma oferta para a compra da sede. Começou assim. E aquela vontade e sonho deles foi se espalhando, foi se espalhando, foi se espalhando, foi se contagiando, chegou até a liderança da igreja, ao conselho da igreja. O conselho da igreja abraçou finalmente a fé daqueles senhores, começou a procurar um local, encontrou um local extremamente bem localizado, extremamente barato. A administração da igreja lançou a ideia à igreja, porque a igreja não tinha dinheiro para pagar. Alguns irmãos foram tocados com a ideia, deram o seu dinheiro. Alguns emprestaram milhares de reais à igreja, pegaram suas rendas de poupança e emprestaram à igreja, e a igreja comprou uma sede. Amém. E este ano a igreja acabou de pagar essa sede. Amém. É um casarão enorme. Davi já esteve lá, não sei se outros aqui já estiveram. A ideia é demolir acho que Braulio também esteve lá. A ideia é demolir esse casarão e construir um galpão num futuro que Deus saberá. O fato é que a fé de 3 senhores vendendo bala se transformou em algo real. Essa sede serve a igreja tremendamente. Fé não é uma opinião que você pode mudar de um dia para a noite, mas é uma certeza que aquele que acredita entrega toda a vida. Alguns meses atrás, mais precisamente 1 ano ou 2 anos, 3 jovens da nossa igreja entraram para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde nós estudamos. Passaram no vestibular.
3 jovens, três rapazes. Nós fizemos uma reunião na universidade, no mesmo lugar onde nós fazíamos quando estudávamos lá há quase 20 anos atrás, com eles. Foram todos os irmãos que estudavam lá há 20 anos atrás, com seus filhos. Todos hoje são casados, todos têm filhos. E foram lá, todos, com aqueles 3 irmãos reunidos. E mais alguns outros jovens que estão prestando vestibular esse ano para entrar no ano que vem. E todos nós começamos a contar as nossas histórias dentro da universidade. O que fizemos, nossos erros, o que eles não deveriam fazer, o que eles deveriam fazer. E cada um foi uma roda e cada um foi falando do que foi mais marcante nas suas vidas. E eles ficaram tão animados, tão empolgados, tão cheios de fé, tão cheios de sonho, de resgatar aquele ministério que foi tão especial na Igreja do Rio numa época. E há 2 meses atrás eles batizaram o primeiro homem lá na UFM. E provavelmente ano que vem mais uns 3 ou 4 vão estar passando no vestibular para fazerem parte desse ministério. Fé é um convencimento interior que faz você entregar toda a sua vida. A fé não é uma ideia que passa. Não é uma ideia que só sai dos lábios. Mas é uma força. É uma força. Eu estava num congresso de direito tributário. Esse é o meu trabalho. Eu trabalho com direito tributário. Eu estava num congresso de direito tributário. E só tinham bambambam. Aécio Neves estava lá. Luiz Fux, ministro do Supremo, estava lá. O ministro do STJ estava lá. Até Renata Ciribelli, do Fantástico, estava lá. Não sei o que fazer, mas estava lá. Eu não fui no dia que ela estava lá, porque eu estava aqui no culto. Passei do lado dela, inclusive. Falei, Renata, eu não vou ficar aqui no seu talk show, não. Eu vou ao culto da minha igreja. Em quarta-feira à noite. Mas todos falando, muitas ideias, várias teorias, vários teoremas, temas. E pouca mudança. Já deve ser o 4º congresso que eu vou, e sempre são os mesmos temas, as mesmas coisas. A fé não é uma ideia labial, mas é uma força. É uma força. É uma confiança firme de que vai acontecer aquilo que Deus prometeu. Uma das coisas mais inspiradoras que tem acontecido na igreja lá no Rio de Janeiro são os jovens, os filhos dos cristãos que têm sido batizados na igreja nos últimos anos. Isso tem sido extremamente inspirador. E eu tenho filhos, vou falar um pouco mais à frente. E sou amigo de vários desses casais cujos filhos foram batizados. E eu tenho perguntado para eles, meu irmão, como é que você fez? Que você... É emocionante, eu acredito que vocês já vivenciaram isso aqui também. Você vê um pai falando do seu filho, e um filho falando do seu pai, e o pai entrando na água com seu filho. Isso é uma coisa emocionante. Ou uma mãe. E eu perguntando a eles, o que você está fazendo, como é que você fez? E eles falam a mesma coisa, meu irmão, eu só fui um cristão em casa. O que os meus filhos viram foi a vida de um cristão. Eu orava, eles viam eu orando, eles viam eu lendo a Bíblia, eles viam eu respeitando a mãe, eles viam eu pedindo perdão à mãe, eles viam eu me arrependendo, eles viam eu trazendo amigos para minha casa para estudar a Bíblia, eles viam eu saindo para encontrar um irmão que precisava de encorajamento, eles viam. Amém. O que eu fiz? Eu não fiz nada. Eu só fiz aquilo que eu sempre fiz
com a minha vida depois que eu conheci a Bíblia. Amém. E Deus fez o resto. Sabe, é interessante porque a Bíblia fala de tem dois exemplos no Antigo Testamento muito interessantes. Mas se você quiser anotar, em Gênesis 21, versículo 12, e 2 de Reis, versículo 6. Em Gênesis 21, versículo 12, é o exemplo de Agar. Eu não sei se você conhece essa história, mas Agar era escrava, a concubina de Abraão, e Sara ficou com ciúmes e inveja dela depois que ela teve um filho, Ismael, e Sara manda então Abraão mandá-la embora. E Abraão manda ela embora com o filho. E ela vai vagando pelo deserto. E aí o filho começa a morrer, porque acaba a água, ela começa a ter fome, ele começa a ter fome, e o filho dela começa a morrer, então ela se afasta do filho, porque ela não quer ver o filho morrendo. Aí então aparece o anjo de Deus e fala com ela: Agar, olha aí, tem uma poça d'água do seu lado. Você não vai morrer, nem o seu filho. Vai lá e dê água a ele. É interessante pensar nesse trecho que você lê, porque a poça d'água sempre esteve lá. A poça d'água não foi criada por Deus naquele momento. Ela estava lá a todo momento. Mas Agar não via. Ela só viu a poça d'água depois que Deus abriu os olhos dela. Isso é a fé. Está sempre lá. Mas o que nos impede de ver são os nossos olhos sem fé. Mas quando a gente tem contato com Deus, Deus abre os nossos olhos. E a gente vê aquilo que Deus vê. O mesmo exemplo de Eliseu. O exército sírio estava atacando Israel. E estava revoltado, porque sempre que atacava, Eliseu falava para o rei de Israel ir para um outro lugar. Aí o comandante sírio falou: quem é que está falando para eles o que nós estamos fazendo? Aí o cara lá, o sírio, fala: é o profeta Eliseu. Aí o comandante sírio fala: então vamos lá na casa dele que eu vou prender ele. Aí o servo de Eliseu sai da janela e vê o exército sírio inteiro na montanha, à porta da casa de Eliseu. E volta para casa desesperado. Eliseu, nós vamos morrer, faça alguma coisa. E Eliseu está lá deitado e ora: Senhor, abra os olhos do meu servo, para que ele veja. E depois que ele faz essa oração, o servo de Eliseu sai de novo e ele vê um exército de anjos em volta da casa. O exército de anjos sempre esteve lá, rodeando a casa de Eliseu. A diferença era que o servo dele não estava vendo. Mas quando Deus interveio na vida dele, ele abriu os olhos e viu. Isso é a fé. Sabe, os homens e as mulheres de fé daquele tempo, como está narrado aqui em Hebreus 11, todos esses nomes, eles assumiram o risco de andar no caminho deles com fé, mesmo diante de todas as tribulações. Uma coisa interessante aqui, duas coisas interessantes em Hebreus 11, é que o autor de Hebreus, ele só menciona os aspectos positivos. Você não vê o autor de Hebreus falando que Sansão era um homem com lutas sexuais. Você não vê o autor de Hebreus falando que Raabe era uma prostituta. Você não vê o autor de Hebreus falando que Abraão era um homem inseguro e inclusive mentiroso. Você só vê
ele levantando os aspectos positivos daquelas pessoas. E há uma lição para mim e para você aqui, irmãos, na nossa caminhada de fé. De que há um Deus no céu, que não vê só a sua fraqueza, que não fica olhando os seus defeitos, que não fica rotulando você, que não fica acusando você, que não fica culpando você, mas que olha para você e vê as coisas boas que você tem, as coisas boas que você fez, as vitórias que você teve, as conquistas que você deu a Ele. E é isso que Deus escreve. Uma outra coisa que eu vejo aqui em Hebreus é por que ele dá vários exemplos. Por que ele não usa só um exemplo? Por que ele dá uma lista de pessoas em Hebreus 11? Sabe o que eu penso? É porque a fé é uma experiência singular. Cada um tem a sua jornada. A fé não é algo uniforme. A minha jornada, que eu vou falar aqui, não é melhor que a sua, não é mais desafiante que a sua, não foi mais difícil que a sua, não tem sido mais difícil que a sua. A minha é a minha, a sua é a sua. Meu filhinho de 5 anos já está começando a dele. Toda noite nós oramos e lemos a Bíblia com os nossos filhos. Temos 4 filhos. Toda noite oramos e lemos a Bíblia. Para falar a verdade, não toda noite. Tem noite que realmente não dá. Tem noite que a vovó está lá. Tem noite que eu estou quebrado. Tem noite que eles dormem antes de ler. Mas a gente tem essa decisão forte. E um dia estávamos orando, eu e ele, eu orando, Deus, que o Vitor possa melhorar o resfriado e parar de não tossir durante a noite. Aí ele me interpelou e falou: papai, eu acho que Papai do Céu não nos escuta. Eu falei: por que, filho? Seu papai, porque a gente tem orado já sempre sobre essa coisa do resfriado. E o resfriado não tem passado, papai. Eu continuo tossindo de noite, fungando o meu nariz. Papai do Céu não está nos escutando. Aí eu falei: filho, não é isso. Eu acho que nós precisamos continuar orando. Perseverar na oração. E aí dormiu. É a história de fé dele, que ele está construindo com 5 anos de idade. Sabe, a minha história de fé, meus irmãos, começou em 1991, quando eu fui batizado, com 19 anos. Minha mulher foi batizada 1 ano depois, veio a ser minha mulher, né? Não era minha mulher. Nos conhecemos na universidade e começamos a namorar 4 anos depois disso. Em 1996 eu estava numa reunião na casa de um irmão que liderava a igreja do Rio. Eu e ela já namorávamos aí. Uma reunião com os líderes da igreja. E o líder da igreja principal falou: bom, vamos plantar uma igreja em Salvador. Quem quer ir? Eu era o mais novo na fé, na reunião, e o mais novo na idade, assim como ela. Quem quer ir? Aí eu olhei em volta, ninguém levantava a mão. Alguns até, sabe quando você não quer que olhe o teu olho, você faz assim. Posso aqui, né? Deixa cair no chão aí. Aí ninguém levantou a mão, eu, levantei. Viviane viu que eu levantei, levantou também. Veio 4. E aí, então, ali, eu estava lançando. E eu acho, irmãos, que hoje outros
precisamos começar a levantar as mãos também e aceitar o chamado de Deus. Não é levantar a mão para aceitar Jesus, não. Isso não é mais fácil. É levantar a mão para eu vou lá fazer aquilo que está precisando. Muito bom. Esse levantar a mão é o mais complicado, né? E nós levantamos a mão e fomos. E aí, Davi e Joelma falaram um pouco dessa parte lá, mas foi um momento muito difícil para nós. Foi uma alegria, uma emoção, uma aventura de fé incrível. Ficamos lá 1 ano e meio, saímos de lá, éramos em 8, saímos de lá, a igreja tinha 60, quase 70 pessoas. Foi uma emoção, foi maravilhoso, mas havia muito sofrimento, houve muito sofrimento, muita dor, muita pressão, muita dificuldade. E finalmente, Eduardo e Síldia, que estão aqui, são nossos filhos na fé, estudamos a Bíblia com eles lá. Uma emoção encontrar com ele aqui quarta-feira e ver que eles têm uma filha, não encontrei a filhinha deles, porque Síldia não está aí, né? Mas quando tudo estava melhorando lá, quando nós estávamos começando a aprender como fazer um negócio, como começar uma igreja, como construir uma igreja, que era muito novo aqui no Brasil, era a 4ª igreja que estava sendo plantada no Brasil na época, e a maioria, todos universitários, todos muito jovens. Quando a gente estava aprendendo a coisa, veio um comunicado, um telefonema de que nós deveríamos sair de Salvador e ir para São Paulo, porque havia um plano de se construir uma mega igreja em São Paulo, de 100 mil membros. Então todos os líderes que estavam fora tinham que ir para São Paulo. E no momento que nós não deveríamos ir, Joelma lembra bem dessa despedida, o quanto foi dolorosa e difícil para nós, porque nós tínhamos um pacto, nós missionários, de que nós nunca iríamos abandonar um ao outro. Fizemos um pacto. E os irmãos, eu me lembro de irmãos chorando aos meus pés: você não pode ir embora, você não pode ir embora, não faça isso. Mas eu não falava isso na época, eu não tinha essa maturidade na época, mas eu não queria ir embora. Mas eu não podia falar isso para ele na época, por causa da minha imaturidade. Não era a minha vontade ir embora, mas eu estava obedecendo o que mandaram eu fazer na época. E fui para São Paulo. Cheguei em São Paulo, colocaram debaixo de nós 600 pessoas para pastorear. Saímos de uma igreja de 50 para pastorear uma igreja de 600 pessoas. Preciso te falar como foi? Nos pegaram e falaram: olha, vocês vão ficar de quarentena. Vou explicar. Peguem seus móveis, que só era uma cama, um armário e uma mesa de jantar. Deixem na casa de fulano e vocês vão para a casa de Beltrano, ficar lá 40 dias para resolverem se vocês vão continuar no ministério tempo integral ou se vocês vão voltar para casa. Fomos para a casa de um casal que nós nunca tínhamos conhecido, que não gostaram nada dessa ideia. Moramos no quarto deles por 1 mês. Até quando a gente telefonava, eles não gostavam muito. Telefonávamos na rua do orelhão. Foi horrível. Mas enfrentamos. E eles também. Hoje somos grandes amigos. Amém. Mas, então passou a quarentena, fomos aprovados, continuamos no ministério, isso foi em 1998, e fomos então para uma outra região de São Paulo, onde tinham cariocas. Os cariocas também, alguns cariocas também foram para São Paulo nessa época. Então nós fomos para um grupo de pessoas que nós conhecíamos, que nós tínhamos relacionamento, que nós tínhamos história. Então foi gostoso,
a gente se abraçando de novo, estando de novo próximo. Porque São Paulo, para quem não conhece, é uma cidade enorme. Então, para você ver um ao outro, eu morava na Zona Leste até então. A Zona Sul são horas de distância. Então eu estava indo para a Zona Sul de São Paulo, revendo os amigos, né? E aí recebemos um grupo de 300 pessoas, 250 na época, para cuidar, um grupo fantástico que nos recebeu tão bem, assim, foi um colírio para nós, curou as nossas feridas, renovou a nossa fé, as nossas esperanças, a nossa alegria de servir a igreja, de ser um cristão, na verdade. E aí o grupo começou a ir bem, as pessoas sendo salvas e amigos incríveis. E nesse período nossa filha nasceu em 2002, nossa primeira filha, que hoje tem 10 anos, e nasceu lá em São Paulo, e a igreja toda abençoando a nossa filha, aquela alegria, aquela emoção, tudo indo bem, tudo, puxa, incrível, e a gente feliz pra caramba, e ganhamos um carro, minha mãe deu um carro pra gente, e de presente, e de carro, e aquela alegria, então, e aí chamaram a gente para ir pro Rio de Janeiro. Não, agora todos que estão fora dos seus estados devem voltar para os seus estados natais. Denilson e Paula, antes de Viviane, voltem para o Rio, para liderar a igreja do Rio. Outra despedida. Num momento que eu não queria ir. Mas tinha o outro lado, porque eu estava voltando para o Rio, para perto de casa, perto da família, perto da igreja que eu nasci, na fé, ela Viviane também. Então nós vamos, tá. Aí chegamos no Rio para ajudar, Denilson e Paula foram para liderar, e nós para ser o casal de apoio, auxiliar, e estávamos lá juntos, grandes amigos, e a igreja, até que enfim, os cariocas vão liderar a igreja do Rio, agora a gente vai em frente, que incrível, e lá, Anderson, vamos sentar. E aqueles irmãos que me conheceram ainda quando eu usava tênis rasgado e mochila rasgada nos corredores da universidade, meu irmão, estamos casados, que milagre, e vai, aquela alegria, cheio de sonhos, cheio de planos, cheio de metas, e agora vai, aquela coisa toda. Eu voltei a morar no bairro que eu nasci, Eu fui pastorear a igreja, que era próxima da região que eu nasci. Eu morava a 2 quadras do prédio que eu nasci. Então, meus amigos de infância, aquela coisa toda. Em 2003, vocês sabem o que aconteceu. Não deu nem para curtir. Foi aquela coisa toda. E foi difícil para todos nós que estávamos lá na época, que estávamos na igreja na época. Para nós também foi. Pela primeira vez na minha caminhada de fé, eu pensei em desistir da fé, me abandonar. Literalmente, eu estava indo para o culto, numa tarde, e eu quase dou meia volta no carro. Por pouco eu não dou meia volta, e nem ia pregar. Não ia voltar mais. De tanta dor, de tanto sofrimento. E, bom, não vou falar sobre isso, porque já temos falado bastante sobre isso. Até quarta-feira, agora o Davi falou um pouco sobre isso também. Mas, bom, aí passou aquela fase toda e continuei lá ainda trabalhando para a igreja, mas em 2004 eu vi, os irmãos queriam que eu ficasse, mas eu vi que eu não tinha espiritualidade suficiente para continuar liderando. Eu fui o último integral a sair da igreja do Rio, a sair do ministério. Em 2004 eu saí do ministério. E depois de 8 anos no ministério. E aí comecei então, estava desempregado. E comecei a procurar emprego, obviamente. Minha mulher, como é uma dançarina, começou a dar aula de dança numa escolinha de crianças. E começou a também, ela já era formada, eu não era formado, isso é um detalhe, eu me formei. Ela já era formada, então ela foi para o município, passou no concurso em Saquarema, um município 2 horas do Rio, e começou a dar aula lá todos os fins de semana, sexta, sábado e domingo. E eu ficava com a minha filha às vezes acompanhava ela. Aí comecei a procurar emprego, porque precisava sustentar a casa, né? Com a carteira de trabalho, ia lá, até um dia que uma pessoa
pegou minha carteira de trabalho e falou: meu filho, vem cá. Você está querendo o quê? Estou querendo emprego. Meu filho, a sua carteira de trabalho só tem a sua foto e o seu nome. Você nunca trabalhou? Eu falei: não, olha, eu sempre trabalhei e trabalhei muito. Mas o meu trabalho realmente nunca foi registrado. Eu falei: então, meu filho, você está perdendo tempo, você nunca vai conseguir trabalho. Aí eu falei: é verdade. Comecei a estudar, que era a minha única solução para concurso público. Passei em 1, passei em 2, passei em 3, passei em 4, que é o que eu estou hoje. E só para tirar a casquinha aqui, passei em primeiro lugar. A gente tem que falar disso, irmão. Os cristãos passam em primeiro lugar. E aí, Viviane, nesse ínterim, também fez um concurso meio sem querer para um colégio federal lá no Rio. E também passou em terceiro lugar, ou quarto lugar. Terceiro lugar. E, coincidentemente, era um colégio que o pai tinha o direito de colocar o seu filho, sem sorteio, sem concurso, sem nada. Quem conhece o Colégio Pedro II do Rio sabe que é um colégio muito bem conceituado lá. Colégio Federal. Tá bom, então, que beleza. Dinheiro no bolso, ganhando bem, plano de saúde top, tudo tranquilo. Agora vamos reformar a casa, vamos trocar de carro, e dinheiro no bolso. E vamos lá, conta com dinheiro, e vamos pagar, vamos comprar coisa, vamos comprar roupa, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo outro, dar mais oferta, e vamos em frente, que incrível, que fantástico! E aí entramos num clube de dança de salão, com os irmãos da igreja, com os nossos irmãos da igreja, começamos a fazer dança de salão, segunda, quarta e sexta, e era lá no soltinho, no forró, e no bolero, e evangelizava todo mundo lá no clube de dança de salão, e aquela alegria, aquele gol, aí ficou grávida, na alegria, né, fica grávida, e tal, então lá, e aí no meio da dança, lá numa noite, a gente estava lá dançando, voltando para casa, sangramento. Opa! Perdemos? Será que perdemos o neném? Vamos na clínica, no dia seguinte. Vamos numa clínica. Aí entrando lá. Não, vocês fiquem tranquilos. Seu bebê está bem, está aqui. Ó, um sangramentozinho, mas está tudo bem. Os dois estão bem. Hã? Não, os dois estão bem. Como assim os dois? Ah, vocês não sabiam? A médica, vocês não sabiam? Não. São dois. 1, 2, não, peraí. 1, 2, 3. Por quê? Eu sou negro, fiquei branco. Ela é branca, ficou negra. Aí eu falei: não, senhora, a senhora está enganada, isso é uma fita. Eu não estou mentindo, não, estou mentindo? Não. Isso é uma fita que a senhora deixou aí, de uma outra pessoa, e esqueceu de tirar. Verifica aí, por favor. Ela falou: não, meu senhor, o senhor vai ser pai de trigêmeos. Sua mulher está grávida de 3 filhos aqui, ó. Um pontinho aqui, outro pontinho aqui, outro pontinho aqui. E olha só, eu acho que são meninos, hein? 3 filhos, de uma vez só. Amém. Não falei isso no dia, não. Falei: pelo amor de Deus. Todos os planos, todos os projetos, todos os sonhos materiais se transformaram em fraldas e leites. Nossa casa, os móveis eram fraldas e leite. Leite não, hein? R$30 cada lado. Eles nasceram prematuros, não tinham força para puxar o leitinho, o leite petrificou. Tivemos que comprar o leite Inã
R$30 cada lata, 30 latas por mês. E quero agradecer porque Davi me lembrou que a igreja aqui na época mandou um pacotão de fraldas pra gente. Acho que o mundo inteiro mandou. E foi. Tivemos que mudar de casa, morar mais perto do trabalho, mais perto do hospital. Eles nasceram prematuros, 3 meninos. Vitor Hugo, Bernardo Luiz foi o primeiro, Caio José foi o segundo, Vitor Hugo o terceiro. Bernardo Luiz com 1,6 kg, Vitor Hugo com 1,4 kg, Caio José com 1,1 kg. O tamanho dessa Bíblia. Ficaram 40 dias incubados no CTI, até maturar os órgãos respiratórios, ganhar peso. A mãe ia lá, o pai ia lá, e no final do dia saía e deixava eles 3 lá dentro da incubadora. Hoje são incríveis, são 3 meninos incríveis de 5 anos, são espoletas. Inclusive, estou convidando vocês, se quiserem passar um fim de semana com eles. E mais a minha filha de lambuja, para ajudar, entre aspas, né? Para ajudar, entre aspas. E aí, então, toda aquela loucura de 3 pessoas, a família foi para 6, mais os agregados. Porque tinha a empregada da casa, tinha a babá do dia e tinha a babá da noite. E tinha a avó sogra, a avó mãe da mãe e a avó mãe do pai. Então de 3, a minha casa foi para 13. E nesse intervalo todo, a minha dançarina, que fazia jazz com 4 filhos, com 3 gêmeos de 2 anos, 1 ano, recém-nascidos, e mais uma filha na época de 6 anos, fazia jazz. E trabalhava ainda. Rompeu os ligamentos do joelho. Ficou semanas com a perna toda enfaixada e pendurada na cama assim. Teve um dia que eu entrei na minha casa, chegando do trabalho cansado, a nossa sala virou, literalmente, era um playground. Nós tiramos todos os móveis da sala, fizemos uma ripa de madeira de uma parede à outra. É mentira? Não. Botamos um portão com ferrolho, cobrimos todo esse pedaço da sala com tapete colorido borrachado, compramos brinquedos de parque e eles ficavam lá. Um apartamento de 3 quartos. Teve um dia que eu cheguei em casa, morto do trabalho, fui para a sala, não tinha onde sentar. Aí fui para a cozinha. Fui para a cozinha, tinha a empregada, a babá do dia e a babá da noite. Não tinha para onde ir. Fui para o quarto da minha filha, estava minha filha lá e toda a bagunça de uma criança de 6 anos. Fui para o quarto deles, não dava, porque o quarto tinha 3 berços, um armário e uma cômoda. Não dava para passar. Entrei no meu quarto e estava lá minha mulher com a perna para cima na cama. Eu não falei amém, irmão, pelo amor de Deus. O que é isso que está acontecendo comigo? Vamos para uma casa nova. Lembra que eu passei no concurso que tinha um dinheiro? Ela também disse no bonzinho, vamos comprar uma casa nova, vamos comprar uma casa nova. E começamos a procurar uma casa nova, uma casa grande, uma casa de 4 quartos, uma casa de 3 banheiros, uma casa com garagem, uma casa com quintal, uma casa com uma cozinha enorme, uma sala enorme. E Deus nos deu uma casa exatamente assim. Davi já esteve lá. E nos deu exatamente no momento em que o governo federal havia aberto um crédito especial para o servidor público. Na mesma época, eu fui no banco, a gerente do banco nem sabia
Ela falou, que crédito é esse especial? É assim aqui o e-mail aqui, querido. Peguei agora, veio do trabalho agora. Estava no trabalho, meu colega meu me mandou um e-mail. Ó, a gente trabalha nós aqui, lá na Casa do Brasil. Aqui. Eu falei, é verdade, sabia que a gente nem sabia disso. Pois é, está sabendo agora e foi eu que te avisei. Vamos ver o que eu preciso fazer para fazer esse crédito especial aí, que eu preciso comprar uma casa nova. E compramos a casa nova, então, no crédito especial, e aí trocamos de carro, um carro maior, porque 4 fichas, que é um carro maior, e aquela coisa, e casa nova, e vamos pintar, e vamos reformar tudo, reformamos tudo, e que alegria, que gozo, ai, casa nova, 4 quartos, 3 banheiros, finalmente eu podia ligar minha televisão e estender minha perna e ver o meu Vasco ganhar, ai, que coisa que gostosa, que alegria, e eles gritavam, mas gritavam no quarto deles, e a gente não conseguia, não se incomodava, que gozo, que felicidade nesse período. Também o Alexandre veio para o Rio de Janeiro para ser um integral da igreja, junto com a Kelly lá de Brasília. Então a gente ficou mais tranquilo porque diminuiu um pouco a nossa responsabilidade, nós e os outros irmãos que faziam parte do conselho na época. Então foi aquela coisa. E aí começamos a fazer ginástica, paramos a dança de salão, mas passamos a fazer ginástica para ficar forte, para poder encarar os 3, os 4. Comecei a malhar, ela também começou a malhar. Ela estava no meu trabalho, um dia, 2 horas da tarde, ligam para mim do hospital, falaram, vem cá, imediatamente sua mulher está mal. Eu, como assim? Cheguei o telefone e parti para o hospital. O médico me chamou, falou, olha, sua mulher, ela está com pericardite, está com inflamação na membrana do coração, gravíssima, ela precisa fazer uma cirurgia imediatamente, senão ela vai morrer, porque a sua mulher tem lúpus. Para quem não sabe, lúpus é uma doença autoimune. É uma doença que o seu próprio organismo mata você. E é incurável. Lúpus. Sua mulher pode morrer. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou viver sem a minha mulher? 4 filhos. Sem a minha mulher, minha namorada. Fiquei louco, fiquei desesperado. Chorei, choramos. Não sabíamos o que era isso. Como fazer, como cuidar, como lidar. Começamos a pesquisar, a procurar. E a vida de novo deu todo revirada. Graças a Deus, a doença não teve nenhuma outra manifestação até hoje mais grave. Ela tem uma vida normal, uma vida como qualquer outro, tem que tomar remédio todos os dias, ela tem que tomar a vida inteira até que Deus possa fazer um milagre e curá-la. Tem as limitações físicas dela, mas vive, está aqui comigo. E aí em 2010, então, a gente retoma os encontros na nossa casa, os bate-papos, a gente começa a criar novos relacionamentos, a gente começa a viajar pelo Brasil, porque em 2010 Deus pôs no meu coração o desejo de ir em todas as igrejas e visitar e compartilhar do nosso testemunho de vida. E o meu trabalho e a nossa Dilma, né? Nossa Dilminha, é aqui, né? Tem me proporcionado isso. Porque eu vou a congressos de direito tributário e os congressos são em estados onde tem igreja. Então já fui em Recife e dei meu testemunho em Recife. Fomos para São Salvador. Fomos em Gramado, não deu para ir em Porto Alegre dessa vez, mas iremos ano que vem. E estamos aqui hoje. Amém. Por isso que eu estou aqui. Amém. Porque Deus tem posto esse desejo no meu coração. Amém. E por meio do meu trabalho eu tenho conseguido realizar. Então, estar aqui é mais encorajador para mim
porque eu vejo que Deus é meu amigo. Amém. Ele me dá aquilo que eu peço. Amém. Muito bom. Nosso bate-papo, ano passado, foi usado por Deus para trazer de volta ao convívio da igreja um casal que já fazia 10 anos que estava fora da igreja, e mais uma irmã. Esse ano, nosso bate-papo foi usado por Deus para salvar um casal que estava separado fisicamente, os dois em adultério, se arrependeram, foram batizados, são membros do nosso bate-papo. Nosso bate-papo tem relações cada vez mais fortes e profundas. A nossa casa hoje é uma referência na igreja de um lar onde a palavra de Deus é pregada. Então, quando vem um visitante, um casado, um solteiro, Anderson, vou levar lá. Leva. Anderson, vai ter lá? Leva. Então a gente recebe amigos de todos os cantos, de todos os tipos. Todas as sextas-feiras, de 15 em 15 dias, você está convidado, quando for no Rio, pode ir lá. E Deus tem nos dado esse regozijo. Irmãos, como eu falei, o que eu estou falando aqui é a nossa história. Amém. Ela não é melhor, ela não é mais difícil, ela não é mais dura do que a sua. Ela é única, ela é minha e da minha mulher. Você tem a sua. E o que nós temos em comum é que Deus sempre está conosco. Amém. O que nós temos em comum é que Deus nunca nos decepciona, irmãos. O que nós temos em comum é que Deus nunca desiste de nós. E aquilo que você não entende hoje, talvez você entenda amanhã. Talvez. Ou talvez você nunca entenda. Só quando você estiver na frente dele. Porque a caminhada da fé não é uma caminhada de glória. Em Hebreus 11, versículo 33, para a gente concluir. Em Hebreus 11, versículo 33. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam... Eu estou lendo errado. Olha, mas que incrível esse trecho também, tem tudo a ver. Né? Mas Hebreus 11, versículo 33. São os 40 anos. Hebreus 11, 33. 32. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. A fé não é garantia de sucesso, irmão. A fé, a caminhada de fé não é garantia de bem-estar, não é garantia de vitória. A caminhada da fé exige sim renúncia, sacrifício, dor, aflição. Minha filha tem 10 anos, é o último exemplo que eu vou dar. E ela começou a fazer voleibol.
Minha filha faz voleibol e os meus meninos fazem judô, são judocas. Faz uma bagunça danada, mas é judô. E ela estava lá, um dia eu estava lá no treino. Minha filha é grande, ela tem 10 anos, mas ela é alta também. E ela não tem muita aptidão para o voleibol. Ela fazia balé e o papai foi convencendo ela que ela é muito grande. Balé não dá. Como o papai foi jogador de voleibol, quer que a filha, né? E ela aceitou e começou a treinar voleibol. Só que por causa da falta de aptidão, das colegas que já são mais treinadas, teve uma noite lá que ela foi extremamente desprezada e maltratada, a ponto de não quererem deixá-la jogar, e para terminar ainda tomou uma bolada no rosto e veio chorando pro pai. Fomos para casa e eu, como pai, mordendo o beiço, querendo arrancá-la de lá daquele sofrimento, mas não, tem que... Fomos para casa, tivemos um tempo. Falei, filha, olha só, papai não obriga você a fazer isso. Se você quiser sair, você sai, ponto. Papai vai estar com você. Se você não quer continuar, a gente procura uma outra coisa. Ela, por outro lado, tem uma aptidão incrível para música, super sensível com música. Aí, Marcelo, por favor. Sensível com música. Já fez até uma música, toca flauta, tem aula de música. Eu falei, se você quiser fazer música, papai põe você na música. Sem problema. A única coisa que o papai acha é que na música você não vai sofrer o desafio que você sofre no vôlei. Que você tem que se esforçar, você tem que lidar com o seu caráter, você tem que se humilhar, você tem que... Estava tendo um tempo discipulado com ela. Abri em 1 Timóteo, falei do prêmio, do corredor, de conquistar o prêmio, falei, papai vai estar com você em qualquer situação. E eu saí daquele tempo incrédulo, eu achei que ela ia desistir. Porque ela sofreu muito, e sofre até hoje. Só que na quinta-feira ela foi. E aí eu fiz questão de ir de novo. Saí do trabalho mais cedo e fui. Aí ela treinou completamente diferente. Se esforçando, se negando, se envolvendo com as amigas. Quando terminou o treino, ela virou para mim, e aí, papai, como eu fui hoje? Meu filho, você foi fantástica. Você foi a melhor de todas. Pensou em Jonathan. Grandona, mas uma criança. A minha filha também, de 10 anos, já está construindo a caminhada dela de fé. A fé não é sinônimo de sucesso. Talvez para alguns de nós, a nossa jornada vai ser uma jornada de sofrimento. Mas a Bíblia fala, em Apocalipse 21, versículo 4, que o nosso Deus haverá de enxugar toda a lágrima. Então, meus irmãos, eu quero agradecer muito a oportunidade que vocês me deram de poder estar aqui junto com a minha mulher, dando nosso testemunho de encorajamento para a fé. Eu espero que vocês tenham sido encorajados, que vocês possam fazer isso que a gente fez, se você nunca fez, escrever a sua jornada, porque você vai ver que a sua caminhada com Cristo é uma jornada, ela não é de pontos isolados. Às vezes a gente foca num determinado momento da vida e desanima e se frustra e até às vezes desiste, porque a gente não entende que nós estamos, na verdade, numa jornada. E cada momento da vida, tanto bom quanto ruim, vitorioso
ou de derrota. Faz parte dessa jornada. E um dia, o nosso Deus haverá de enxugar toda lágrima. Amém. Muito bom.